iniciando a primeira aula do 7º ano. Como de costume, eu tenho um texto que eu dou para os meus alunos, vou lendo e vou comentando ele de acordo com os fatos que vou passando. Então vamos começar pelo declínio do Império Romano. Com a crise do Império Romano, o colonato tornou-se o principal sistema de trabalho na Europa Ocidental. Vamos lá. O fim do Império Romano. A partir do século III, o Império Romano conheceu um longo processo de desestruturação. Entre os principais fatores da crise estava a grande extensão das fronteiras do Império. Mantê-las protegidas das constantes pressões dos bárbaros exigia do Estado muito dinheiro para financiar o exército, pagar os funcionários administrativos, conservar estradas, muros de proteção e fortes e garantir alimentos para a população. Na prática, a dificuldade de guardar as fronteiras era tão grande que o Império deixou de conquistar novos territórios. Os gastos para realizar e manter as conquistas eram maiores do que os lucros que essas guerras proporcionavam. Como os escravos eram provenientes principalmente das províncias dominadas, o fim das conquistas reduziu drasticamente a entrada de novos escravos no Império. Com a escassez dos escravos, o preço deles aumentou, a produção diminuiu e os produtos ficaram mais caros. Esse quadro afetou principalmente a economia da Península Itálica, da Gália e da Península Ibérica, que eram as principais regiões escravistas do Império. Então, o Império cresceu, foi enorme, o Império Romano, e sem condições de mantê-lo, porque acabaram as conquistas. Gastavam muito para manter um império, para manter os funcionários, manter toda aquela realeza, né? Tudo que o imperador conquistou. Tinha o Senado, tinha um montão de coisas que eles gastavam. Tinha as estradas, tinha os muros de proteções, tinha os fortes, tinham muitas coisas. E os escravos, que eram os trabalhadores da época, passaram a diminuir, porque não conquistavam mais terras. Não conquistavam mais terras, menos escravos, menor produção, alimento caro. Então, as principais causas estão aí, para a queda do Império Romano. Os bárbaros atacavam muito, eram atacados sempre os soldados romanos, então eles foram recuando cada vez mais e perdendo espaço para esses bárbaros. A ruralização da sociedade. A partir de 406, povos germânicos vindos do norte e do centro da Europa entraram nos territórios romanos. Alguns grupos promoveram ataques violentos ao Império. Muitas estradas foram destruídas nos conflitos, o que prejudicou o comércio e agravou ainda mais a crise da economia romana, é o que nós estávamos falando anteriormente. No ano 476, um dos povos germânicos, os Élogos, depois o imperador do Ocidente, Rômulo Augusto. Alguns historiadores consideram que esse fato marcou a queda de Roma e o início da Europa Ocidental, que chamam de Idade Média. Nesse momento, nessa data, os historiadores vão marcar, no ano 476, surgimento com esse fato da Idade Média, quando Rômulo Augusto é derrotado por esse povo germânico. A insegurança causada pelos ataques dos povos germânicos e a dificuldade de obter trabalho nas cidades levaram a maior parte da população urbana a mudar-se para o campo em busca de abrigo, trabalho e proteção. Roma, por exemplo, que tinha mais de 1 milhão de habitantes no auge do Império, contava apenas com 300 mil quando a crise se agravou. Então, uma queda enorme, né? A prática do colonato. Bom, o sistema que vai ser introduzido nesse momento. Desde a República Romana, as terras da área rural pertenciam a particulares ou ao Estado romano. Como muitos proprietários não tinham recursos para manter escravos ou pagar trabalhadores, eles passaram a admitir que pessoas se fixassem em suas terras. Surgiu assim a figura do colono, que a princípio era um trabalhador livre. O colono cuidava de uma pequena parcela das terras
de onde tirava o seu sustento e o de sua família. Como pagamento, ele devia entregar parte que produzia ao proprietário. No final do século III, o governo romano instituiu o colonato, sistema de trabalho que prendia o colono, sua família e seus descendentes à terra e proibia os proprietários ou os colonos de vendê-las. Dessa forma, o Estado conseguiria planejar a produção agrícola e poderia fixar o volume de impostos necessário para manter o império. Quer dizer, é uma manobra política, surge um colono, ele começa a produzir para o dono da terra e depois ele passa a ficar preso nessa terra para poder servir ao império. A Idade Média. A Idade Média, de acordo com a divisão clássica da história, vai da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, como nós falamos, até a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453. Acredita-se que o termo Idade Média tenha sido formulado por estudiosos que viveram em cidades italianas entre os séculos XIV e XV. Esses homens defendiam a ideia de que o período posterior à queda de Roma caracterizou-se principalmente pelo atraso técnico, pela exagerada fé religiosa e pela falta de liberdade. Porém, estudos recentes mostram que a Idade Média foi uma época de grandes transformações econômicas, culturais e sociais, como pode ser visto nas construções e na produção literária e filosófica do período. Realmente, nesse momento, a Idade Média ela vai fazer uma transformação no mundo, né? E os impérios vão cair, vai surgir o colonato, depois vai surgir o feudo, né? O feudalismo, os reis vão aparecer e já é tema para uma outra aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.